Sonho erótico. Quando um homem, quando uma mulher tem um sonho erótico, todo sonho erótico, ele é espiritual, ele tem uma causa, uma raiz, uma circunstância espiritual, um sonho erótico. O que o pastor pode falar para nós? Olha, a Bíblia ao pé da letra, ela não nos fornece isso. Mas estudiosos, pessoas, grandes homens de Deus, que até mesmo já partiram, deixaram o legado, e outros que ainda estão vivos, mas que são homens muito estudiosos. Um exemplo, este livro aqui. Olha lá. Esse livro aqui tem uma parte dele que fala que quando nós não, porque eu já tive, eu não vou dizer que não, eu já tive. Não tem uma pessoa que não teve, não acredito. Mas isso não tá... O livro tá passando aqui, tá? Você, antes de você perguntar, o livro aí. O livro aí. Isso não tá restrito a só a homem, né? Não, homem e mulher. Então, a ciência, ela vai ao contrário. Mas aí entra essas fontes, até mesmo de pessoas com um legado muito grande, e uma visão muito ampla, escreveram, como esse livro aqui que eu acabei de mostrar. Ele diz que esses sonhos eróticos, eles são demônios. São demônios que faz a pessoa ter esse tipo de sonhos. E eu já lidei com pessoas que diz que sonhavam tudo à noite. E já também lidei com pessoas que, eu já falei no outro episódio, que tinham relação mesmo com uma pessoa física. E que não era um demônio, que vinha todas as noites manter essa relação com essa pessoa. Mas eu já lidei com outro tipo de pessoa que toda noite sonhava e gostava daquilo. E quando eu fui orar por essa pessoa, se manifestou e eu expulsei aquilo e disse: de hoje em diante, em nome de Jesus, você não vai ter mais esse tipo de sonho. E passa-se um ano, eu volto lá nesse lugar, a pessoa me procurou e disse: olha, pastor, daquele dia que o senhor orou, eu nunca mais sonhei. Então dá para entender que era o quê? Um espírito maligno mesmo, que fazia essa pessoa ter esse tipo de sonho. Só que qual que é a relação? A gente vai começar a falar umas coisas aqui que eu não quero que você enche o saco depois, tá? Se você não concorda, é porque foi, né? É porque aqui no episódio nós falamos todas as vertentes e eu entendo que tem gente, mas isso não é bíblico, a gente tá falando aqui, a gente fala de história, fala de tudo aqui. Então assim, eu ia perguntar pro pastor uma questão que até o próprio pastor levantou, sobre uma relação de sonho erótico com Lilith. Se você nunca ouviu falar em Lilith, eu acredito que não tem uma referência bíblica específica sobre Lilith. Só fala que ela foi a primeira mulher de Adão e ela não quis ser submissa a ele, se rebelou, saiu. E mesmo assim, esse livro aí que eu mostrei... Tá, mas isso não é bíblico, essa parte bíblico que fala. Esse livro aqui... Mitologia? Isso. Esse livro vai mostrar. Esse livro vai mostrar. É porque assim, Lilith, se você nunca ouviu falar nisso, ela é uma figura feminina da mitologia judaica, tá? Ela não tá especificamente na Bíblia ali. Ela é interpretada por alguns como sendo a primeira esposa de Adão, como disse o pastor, Sim. Criada ao mesmo tempo e da mesma forma que ele, e ela apresenta diversos mitos e narrativas como uma personagem demoníaca primordial, ou seja, um dos primeiros demônios. Sim. Volto a falar que a referência de Lilith não é bíblica. Ela é histórica e ela é da mitologia judaica. Mas por que o pastor relaciona um sonho erótico com esse demônio? Qual que é a relação que tem entre isso? Baseado nesse livro. Esse livro aqui, ele fala que é todas as personagens bíblicas. Então ele vai citando de personagem por personagem. Chegou numa parte que fala, o escritor relata claramente, como a gente já falou, que ela foi a primeira mulher de Adão, se rebelou, Deus mandou um anjo para trazê-la de volta, ela não quis, aí virou um demônio, que é aquilo que você falou.
Então, por isso que trabalha com sensualidade isso e tal, aí. enfim. Aí, como tem o masculino, tem o feminino. Que seria o íncubus e o súcubus. Justamente. Lá, né? Íncubus é o masculino, o né? masculino. O masculino. É um assunto meio cabuloso, né? É como a gente está falando, isso não tem especificamente na Bíblia, mas você vê, isso aqui é um livro que fala de todos os personagens bíblicos, tá aqui. Trazendo nessa linhagem dos íncubos, a ciência ela tem uma explicação, né? A ciência traz, entendam bem que a ciência tem uma explicação lógica para esse tipo de comportamento Do né? corpo. Do né? corpo. Do No corpo. sonho. Quando você tem um certo tipo de comportamento sonhando, aliás, dormindo, que você não tem o controle motor sobre o seu corpo, e a ciência explica isso, né? Fala que isso é normal, que isso é uma questão de saúde, que isso é questão de virilidade masculina, que tá tudo certo e tal. E o senhor não acredita nisso? Eu acredito nesse livro aqui, como eu falei, não é a Bíblia. A Bíblia nós deixamos ela aqui. E esse livro aqui é um livro que fala de todos os personagens bíblicos. E esse escritor, ele cita, a tese dele é que esses sonhos são sonhos causados pelos esses dois demônios que fazem as pessoas sonhar, que é o... Eu já ouvi histórias de pessoas casadas com uma vida sexual totalmente saudável e ativa que continua tendo sonhos. Sonhos eróticos. Uma vez uma pessoa até veio se aconselhar comigo falando, cara, um homem no caso, cara, eu tenho um relacionamento saudável, fiel com a minha esposa, não me nega sexo, a gente tem uma vida saudável, mas às vezes até após a relação, tive relação com ela, já foi liberado aquilo e tal, aquele momento do ápice sexual, mas eu durmo na mesma noite, eu tenho sonho, cara. Aí, baseado nisso, aí me vem aquilo que eu já citei. Essa pessoa que sonhava toda noite e que eu orei, repreendi aquilo, depois de um ano eu volto lá e ela diz que nunca mais sonhou. Então dá para ver que era algo espiritual. E nesse caso não pode ser também o fato do pacto, o pacto que é feito, né? Porque assim, a gente sabe o relacionamento, você ter um relacionamento fora do casamento, né? Com várias pessoas, a gente aprende e chegou ao entendimento que é necessário que faça um pacto, porque houve ali uma quebra de aliança. Quebra de aliança. Né? Isso aí. Então, será que nesse caso... Porque assim, quando a pessoa tem uma vida promíscua, é fácil de você identificar. Quando a pessoa tem uma vida saudável, porque falar de sexo dentro do casamento, você tá no casado, você, marido e mulher, tá tudo certo, não tem nada errado, né? E nesse caso, será que não seria interessante um mapeamento para essa pessoa? Você falou uma coisa que eu vou falar de anos atrás. Na época eu estava solteiro, uma missionária que é muito minha amiga, muito amiga do Negão, olha o berço desse Negão. Aí eu entrei na mata, eu estava orando na mata, na época, lá em 99, por aí. Aí essa missionária, muito usada por Deus, chegou para mim e disse assim, você tem que começar a fazer quebra de pacto, de aliança, porque você comece a pensar desde a primeira mulher, porque quando você não era da igreja, e tenta se lembrar e vai quebrando de uma por uma, isso está impedindo você de casar. Essa mulher foi usada e eu comecei a fazer isso aí, e daquele dia eu vi que mudou algo, que eu vinha, não é que eu vinha fazendo coisas, tendo relação, não, eu já era um homem de Deus, já estava na igreja, eu já pregava, eu viajava, mas ela foi orientada por Deus para me dar essa orientação, para mim começar a quebrar todo o pacto que eu tinha feito através de sexo.
com pessoas da época que eu não era da igreja. E aí eu comecei a mapear, fazer um mapeamento e comecei a orar e quebrando. E daquele dia eu vi que algo no mundo espiritual mudou na minha vida, nessa área. E logo eu casei. Olha que maravilha, tá vendo? Tá, mas assim, ó, vamos falar uma coisa mais grave, então. Uma coisa, nos dias que a gente vive hoje, né, tá bem complicado. Porque assim, uma coisa é você ter uma memória, sei lá, vou falar de um homem, né? Eu tive 15 parceiras ao longo da minha vida, por exemplo. Mas e esse povo que é desenfreado mesmo? Vamos supor que hoje está assistindo aqui o episódio que está chegando em todo lugar e tem uma atriz de filme pornográfico, um ator. Aí a gente está falando de pessoas que se relacionaram sexualmente, cara, eu não quero exagerar, mas com centenas e centenas de pessoas diferentes. Como que faz um mapeamento de tudo isso para ser quebrado? Existe um pacotão? Falar, ó Deus, por lote. Como é que eu faço isso? Se o cara tem uma memória que nem a sua, que lembra coisas lá do... Vai lembrar, né? Agora, você tem uma memória que nem a minha, aí tem que ser quebrado por lote, pacotão mesmo. Na época eu tentei lembrar. Passei semana orando e pedindo, Deus me faz lembrar. E aí, aquelas que eu lembrei, beleza, que eu não lembrei, se ficou alguma que eu não lembrei, eu digo, Senhor, me perdoa, vai lá e quebra, em nome de Jesus estou quebrando aqui e pronto. Tem uma oração, assim, muito sábia, que eu acredito que é de se fazer, que é pedir para que o Espírito Santo traga a memória. Traga a memória. Eu acho que esse seria o princípio dessa oração, para que Deus traga a memória. É claro que numa situação como essa, que a gente sabe que é incomum esse exemplo que você deu, que são centenas e até quase que milhares de pessoas, né, que uma pessoa pode ter tido envolvimento. É difícil até porque você não vai lembrar nome, vai lembrar muitas vezes rosto, não vai lembrar nada. Aí nesse caso, acho que eu penso assim, pastor, que pastores, né, que é mais a intenção do coração, porque tem situações que a pessoa até lembra, mas fica aquela, não, esse não quero apagar da minha memória, né? Sim. Não vou lá arriscar do meu HD. Mas eu acho que Deus conhece a intenção do seu coração e eu acredito que possa dar certo. Vai dar certo. Eu dei uma orientação para uma pessoa, comecei a fazer esse mapeamento. Aí eu disse, tente lembrar aí que tem mulher que ela às vezes sai no decorrer de anos ali, ela às vezes sai com 3, 4, é diferente do homem. O homem tem homem que é muito... Eu era assim, quando eu não conhecia Jesus. Pastor, mas tem muita mulher também, tá? Tem muita mulher. Aí no meio dessa situação, ela começou a lembrar. E ela disse, e eu falei para ela bem assim, pacto de sangue. Pode ter pacto de sangue. E ela disse, acredita que eu me relacionei com uma pessoa e essa pessoa cortou o meu dedo dele e fizemos um pacto de sangue. Aí eu disse, então isso aí precisa ser quebrado. E aí começamos a orar em cima disso para ser quebrado. Aí você vê que isso gera um atraso na vida da pessoa. Um pacto de sangue é muito forte. Todos mas já pensou um pacto de sangue? E você sabe que nas gerações não tão antigas assim, mas na minha geração, quando eu era jovenzinho na escola, tinha uma onda disso, cara. Nós vamos ser amigos para sempre. Adolescente, corta o dedo aqui. Isso aí é uma coisa que às vezes a vida da pessoa tá meio aí e tem um pacto lá atrás. Lá atrás. E é sério isso? Isso é sério. Tanto é que essa pessoa... ela conseguiu, o Espírito Santo trouxe isso à memória dela, ela lembrou, ela disse, meu Deus, eu fiz um pacto de sangue com fulano. Eu disse, não, então vamos orar, vamos quebrar. E oramos e Deus quebrou e hoje está livre disso. O senhor acabou de falar da memória dele. A memória dele é muito boa, né? Mas você sabe que você vê um pacto que você fez. Eu lembro dessa brincadeira, cara. Né? E aí na inocência. É uma brincadeira na pura inocência e realmente vale a pena, às vezes, fazer uma revisão aí, né, de memória e falar, será que a minha vida não vai para frente porque eu não fiz isso lá? Porque quando a gente fala de pacto, qual que é a primeira relação que nos vem à cabeça? É algo
ruim, né? Que você fez ali escondido, que você fez, enfim, né? Você pensa no pacto nesse sentido. E às vezes esse pacto que foi feito lá na infância tá trazendo consequências e amarras na vida. Isso gera um transtorno que às vezes não deixa a pessoa viver o que é para viver. E a minha orientação é o quê? Se tem alguém que está numa situação dessa, peça ao Espírito Santo que comece a trazer a sua memória e procure uma pessoa de Deus que tenha autoridade. Chega, não tenha medo não, chega e confesse, eu fiz um pacto com A, com B, ore aqui para Deus quebrar, e Deus vai quebrar e você vai ver que a sua vida vai ter outro rumo. Com certeza, muito sério o que a gente está falando. Ó, agora...